Mira! Mira aqui, canadense, vizinha aqui, mora aqui na ilha de Victoria, que é a capital da nossa província. E ela diz o seguinte: poderiam comentar a crise imobiliária do Canadá? Moro aqui há anos e mesmo melhorando de emprego, a qualidade de vida só piora. Não consigo comprar imóvel próprio, o aluguel não é mais sustentável. Abraços de Victoria. A gente falou sobre isso, Mira, em algumas lives, porque é um assunto meio que recorrente aqui. Então, assim, a primeira coisa a gente entende sua dor, de fato. Antes da pandemia, teve um momentinho em que a gente viu uma queda de valor dos imóveis aqui. E como os juros antes da pandemia estavam muito baixos, quem comprou casa com juros fixos naquela época aguentou um período aí bom, que deu, né, que o pagamento do mortgage estava mais barato do que pagar o aluguel. Mas foi uma lacuna muito pequena, uma janelinha muito pequena aí. Depois a gente viu os preços arrombarem orçamentos, né? A gente tem acompanhado pessoas que moram de aluguel no centro daqui de Vancouver. E é um absurdo, porque até essa semana para trás aí agora, teve uma mudança na legislação que vai impedir o flip, né, de imóvel. Mas o que a galera fazia? A galera comprava o imóvel para revender com lucro depois. Então compra e joga um preço lá em cima e vende, e aqui o mercado imobiliário é muito aquecido, é tudo muito louco, e vai fazer do preço das coisas, né, irem para a estratosfera. E para alugar a mesma coisa. A galera não compensa para o dono do imóvel deixar uma pessoa ficar mais de 2, 3 anos no imóvel, porque quando ele lista de novo o imóvel dele, ele consegue alugar por valores mais altos. Isso vai tornando o mercado uma loucura. O governo anunciou algumas medidas, eu não sei se você está familiarizada com isso, que eu não sei se vão dar impacto ou não, mas essa tentativa de proibir Airbnb, né, que a pessoa tenha imóvel para fazer especulação de turismo, ou mesmo especulação imobiliária, eles querem que os inquilinos tenham acesso à informação do valor do aluguel anterior, para que assim consiga negociar com o proprietário do imóvel. Então, assim, a gente está vendo umas tentativas, eu não sei se vai dar certo ou não, porque de fato é um mercado muito aquecido, né? E é dose, porque sim, o custo de vida, que o salário mínimo aqui é baixo, e não, as pessoas estão passando essa dificuldade mesmo, e não é mais sustentável, concordo com você. Mas aqui tem que ver que são várias coisas, né? Primeiro, você teve um atraso do governo de tomar as medidas legislativas para poder endereçar essa crise. Uma coisa que aconteceu agora foi de limitar a Airbnb, que isso já ajudou bastante a baixar o preço do aluguel, bastante mesmo. A gente não sabe se deu efeito ainda, não, parece que sim, parece que sim. Não só isso, mas aqui a gente tem um problema em Vancouver, que é o de investimento chinês em real estate, em propriedade. Aqui acontece muito, basicamente o cara tem que tirar o dinheiro dele da China, investir em outro lugar e vai comprar propriedade aqui. Contanto que o governo teve que passar uma regra aqui para poder combater imóveis vazios, que a galera simplesmente comprava o imóvel e deixava fechado. O cara só queria tirar o dinheiro dele do país dele e colocar aqui. E a gente sabe que, pelo menos na América do Norte, em todo lugar, tem uma questão geracional também por isso de casa. O que acontece? É a aposentadoria da galera, né? O que acontece é que a geração X e os baby boomers, eles investiram em propriedade como forma de garantir a aposentadoria, basicamente. Era dos lugares em que mais teve investimento. E saiu até um número agora que a galera tá falando, qual o papel dos bancos na crise imobiliária? Um cara mostrou, 90% das casas, das habitações, estão na mão, mais de 90%, estão na mão de indivíduos. Por quê? O cara compra uma casa para alugar para ser a aposentadoria dele, o investimento é a casa. Então você tem toda uma geração agora de milenaristas e de Gen Z que estão chegando agora no mercado também para alugar, para morar, que eles basicamente têm que alugar, esse mercado está todo comprado pelas gerações passadas, e você basicamente tem que viver de aluguel, de forma que quem está trabalhando para pagar pela aposentadoria da geração passada é essa geração de agora. Por várias formas, mas também por conta do sistema de compra e venda de propriedades, né? O cara compra porque um Gen Z, um milenarista, vai ter que alugar para bancar ele. E isso é uma coisa meio estranha, porque agora disseram que os milenaristas vão ser vai virar a geração mais rica. Porque os baby boomers, né, principalmente, e também os Gen X, eles estão morrendo agora e eles estão deixando de herança essas propriedades. Os milenaristas vão receber, não sei quantos trilhões, fizeram um cálculo, um negócio absurdo de herança nos próximos 10, 20 anos, uma coisa assim. Mas por quê? Porque isso está tão concentrado na mão das gerações mais velhas que quando começarem a morrer, vai... O jeito que os milenaristas vão ter acesso, e o Gen Z também, vai ser por herança.
Porque você não consegue comprar. Quem comprou, comprou lá atrás. Você tá vivendo, você tá pagando aluguel para eles, né? Você tá pagando a aposentadoria deles. Então, assim, isso é um fenômeno na América do Norte. Não tô dizendo que no Brasil é assim, mas... no Brasil não. Mas na América do Norte isso é um fenômeno. E não só isso. Existe uma outra coisa também que é o lobby político. Também pelo fato dessas propriedades, fato de estarem em mãos privadas, que o pessoal comprou para investimento. Eu vi uma reportagem sobre isso ainda. Você não consegue mudar a lei de zoneamento. Você não consegue. O que é a lei de zoneamento? É dizer o que pode ser construído em cada lugar. Porque aqui eu tenho uma região residencial que, pela lei de zoneamento da cidade, eu só posso construir casas únicas de família. De um andar, sei lá. Ou de 2 andares no máximo. Mas só pode morar uma família por casa. Você não pode fazer townhouse, você não pode fazer comercial, entendeu? Você não pode fazer um prédio para morar um monte de gente. Você não pode. E aí, o que a galera tá falando? A população aumentou. Os centros urbanos, a população aumentou. A gente tem que mudar os zoneamentos. A gente tem que ir lá na prefeitura e falar assim, essa região aqui que só pode casa... Tem que começar a poder prédio. Você tem que começar a fazer prédio aqui para caber todo mundo. Você que faz o cálculo lá, a vazão das ruas da cidade, tudo dá certo. Então você pode fazer um prédio ali. Vai ajudar essas novas gerações a conseguirem, porque a geração agora só consegue comprar coisa que foi construída nova. Porque tudo que já existe está na mão de alguém. Então você vai construir apartamento, que são acomodações mais baratas que casa, e a galera mais menor, a galera com menos luxo. A galera mais jovem vai conseguir comprar. Aí o que os donos daquelas propriedades, daquela casa, daquela região fazem? Eles vão na prefeitura da cidade, na Câmara de Vereadores, né? Bloqueiam. Acontece aqui. Ou vai lá falar e reclamar, ou elege um vereador daquela região que tem casa lá que é proprietário, ou dão dinheiro de doação de campanha, que na América do Norte é mega normal, tá? Isso acontece pra caramba. E fala assim, não aprova essa lei não. Porque se aprovasse construir um prédio ali, o preço da minha propriedade cai. E aquilo ali é investimento pra mim. É minha aposentadoria. E aí o que acontece? Não muda a lei de zoneamento. Contanto que você viu isso aqui em Vancouver é clássico. Onde eles conseguiram aprovar para colocar prédio, vira um paliteiro. Eles aproveitam toda a chance. Aí também aí zoneia o trânsito, aquela coisa, entendeu? Que só pode colocar lá. E em todos os outros lugares, você vai falar, vamos colocar um prédio aqui. Nossa, gritaria. Todo mundo que tem propriedade ali, não, você vai desvalorizar minha propriedade. Aqui é só casa. E é por isso que essas áreas, assim, as áreas que estão virando paliteiro, são áreas que não tinham mesmo, entendeu? São, tipo assim, áreas que são mais industriais, que tem umas coisas mais... Tem aquelas... As highways, né, que tem pistas maiores, que não é uma coisa para você andar a pé, por exemplo, não é uma comunidade pequenininha, com malzinho, aconchegante. São áreas mais movimentadas, aí você cria a grande estrutura do shopping, um monte de prédio em volta. Então, assim, esse é um dos grandes problemas aqui do Canadá, inclusive. Então, a gente tem esse problema geracional, a gente tem esse problema de lobby político, a gente tem várias coisas, né? E tem o problema também em Vancouver, especificamente, o problema do dinheiro estrangeiro. Mas o problema do dinheiro estrangeiro, se não me engano, eles estão resolvendo bem, porque eles... As medidas parecem fazer tomaram sentido, um monte de medida para poder evitar isso. E agora estão fazendo até lei contra flipar uma casa. O cara compra uma casa para imediatamente revender, mais claro. A primeira lei que eles fizeram foi começar a aumentar o imposto de casas vazias ou destinadas a Airbnb. E era um imposto agressivo, era 15%, não é? Não, é ainda. 15%. Todo ano a gente tem que declarar aqui que a gente mora nessa casa. Se a gente tivesse, por exemplo, outro imóvel para alugar e estivesse vazio, não um aluguel com um contrato de 1 ano e tal, tipo, era um aluguel de temporada ou que tivesse vazio para especulação, todo ano a gente ia pagar 15% do valor do imóvel de imposto. Então acaba aqui, faça as contas. Não é muito tempo para o imposto acabar superando o valor do imóvel. Então, não deixaram desinteressante para a pessoa deixar o imóvel vazio ou para a Airbnb. Mas, mesmo assim, não resolveu muito, não. E aí, agora, eles tornaram essa legislação um pouco mais pesada. Então, quando te falarem que o Canadá não é intervencionista, é mentira, tá, gente? Ele intervém pra caramba, tentando regular essa relação comercial. Aqui o sistema é bem, é mais socializante mesmo. Aqui eles regulam tudo. Aqui no Canadá não é Estados Unidos, não. aqui tem regra para tudo. Mas eu acho que ainda muitas dessas regras ainda são tímidas, tá? Precisava de mais coisa. Definitivamente. E assim, é um problema que ele não é... Eu tô vendo vocês comentando da cidade de vocês. É claro, porque é um problema... A especulação imobiliária não é restrita aqui ao Canadá, né? A gente teve em Portugal, a gente viu o quanto é grave a situação lá da gentrificação dos bairros, né? Que é os nômades digitais chegam dispostos a pagar grandes volumes de aluguel em dólar.
os preços sobem e as populações que são originárias, né, as pessoas que moravam nesses bairros não aguentam sustentar esse custo de vida e às vezes tem que sair de lá. E esse processo se repete em vários lugares. Em São Paulo existe, por exemplo, questões políticas envolvendo, por exemplo, a ocupação do centro de São Paulo. A gente sabe disso, a gente acompanha essas discussões políticas, né? Vocês viram que saiu agora, semana passada, a resolução do caso da Marielle, do assassinato dela, e a morte dela também estava relacionada à ocupação imobiliária do Rio de Janeiro. Então, assim, isso é um problema gravíssimo, político, no mundo todo. E cada lugar vai ter uma característica mais, né, uma característica diferente, mas é um problema que tem afetado muito as decisões políticas do país também. Eu não vejo um jeito de corrigir isso, porque isso vai... As grandes medidas que precisavam... Vamos colocar, o que precisava para corrigir a coisa aqui no Canadá é taxar pesadamente... O dinheiro estrangeiro. Não só o dinheiro estrangeiro. Segunda propriedade para cima, você está pagando muito imposto. Você tinha que desincentivar esse tipo de investimento, tipo assim, o investimento de não é para morar, no mercado de real estate. Só que aí você cria outra problemática, que é a aposentadoria da galera. Porque aqui, tipo, a Previdência, ela não garante para você um salário mínimo. É meio salário, é a parte de é uma fração. $900. Né? Então, assim, com certeza um idoso não consegue viver com essa pensão que vai vir quando ele se aposentar. Não consegue. Então, qual que é o plano? Eles não cobram imposto, por exemplo, na venda do imóvel. Porque entende que aquele é o patrimônio que a pessoa construiu na vida para poder gozar dele depois na velhice e ter um sustento com base nesse dinheiro. Então, você tem uma casa durante sua vida, quando você está mais velho, você vende a casa, vai para um lugar menor e você vive dos dividendos daquela renda. Mas, é aí que tá. Só que isso gera um problema para o presente. Resolver esse problema do presente tributando esse patrimônio vai criar um problema para o futuro. Uhum. Não, e tem então, gente que já está sério, né? com a aposentadoria desse jeito. Tem gente que já está aposentado e está vivendo do aluguel das propriedades. Sim. Todo lugar que a gente morou de aluguel era assim que funcionava. O primeiro apartamento que a gente pegou aqui era do cara que morava em Vancouver, comprou um apartamento para investir. Foi. Para fazer isso, para alugar pra gente. E a segunda, a dona morava nos Estados Unidos. E também tinha um investimento aqui. Tava aposentada lá. Então, assim, foi pro sul, acho que tava na Califórnia, foi pro sul, que era pro verão. Atrás do calor. Então, assim, seria extremamente complicado, porque a galera já tá nesse esquema. Você não pode simplesmente puxar, porque a galera que organizou a vida inteira pra aposentadoria ser assim. Você não pode... O único jeito de acabar com isso mesmo é tributar. A partir da segunda propriedade, você tá pagando um monte de imposto. Só que o problema é que você vai puxar o problema tapete dessa galera. Exato. E aí vai ter um monte de idoso falando assim, você tá de zoeira com a minha cara. É uma coisa extremamente complicada. Então eles vão tentando puxar o cobertor um pouquinho pra cabeça, um pouquinho pro pé, um pouquinho pra cabeça, um pouquinho pro pé, pra não criar uma coisa que pode ser muito mais grave. Porque a velhice miserável, ninguém quer também, né? Ainda mais que é a galera que hoje tem poder até de decisão. É muito complicado. Essas questões são sempre muito complicadas, gente. Nunca é um problema fácil. Quem propõe soluções fáceis é porque não entendeu o problema ou porque tá querendo ser oportunista com o problema. E aí você tem esse negócio, né? Até a geração X, principalmente os baby boomers. Você morava, aqui na América do Norte, você morava numa realidade que uma pessoa só trabalhava fora da casa e você tinha dinheiro para sustentar 5 filhos, comprar uma casa e você tinha um emprego, tipo, gola azul. Tipo, trabalhador, braçal. E você fazia tudo isso com uma pessoa só do casal trabalhando fora. Aí você adianta tudo, e eu vi essa estatística também, na América do Norte, a primeira geração que encontrou uma situação econômica, financeira, pior que a dos pais, porque eles foram só melhorando. Teve crises, né? Tipo, você teve lá crise de 29, coisas assim, mas foram, entendeu? Um pico negativo, entre aspas. Foi um vale só, mas o negócio recuperou. Na média, todo mundo foi subindo. A primeira que teve isso na América do Norte foi a que nasceu na década de 80. Foi a primeira geração de milenaristas, basicamente. Final de 70 e 80. Então, é essa galera agora que tá esperando pra herdar coisa. Porque não tem condição de comprar nada. Essa galera, é a galera da minha idade aqui, que basicamente tem 2 empregos ainda, né? O cara, tipo assim, o pai dele deu entrada na primeira casa antes dos 30. Ele tá... Com 40. Passando dos 40 sem perspectiva de conseguir um financiamento. A galera tem 2, 3 empregos. Aquela coisa, o cara tem um emprego normal e faz mais um negócio na internet, coisa tipo, pra conseguir uma grana extra. Então, assim, isso é muito comum aqui.